Na sequência, a gente vai analisar as paratireoides, que estão em conjunto ali das tireoides, e o metabolismo do cálcio, tá? Dentre as paratireoides, elas estão localizadas na porção interna das tireoides, com 4 glândulas, sendo 2 craniais e 2 caudais. E dentro dessas caudais, elas são mais internas, né? E as 2 craniais mais externas. As paratireoides, elas são responsáveis pela produção do paratormônio, que é um hormônio ligado na regulação do cálcio. E o que é que o paratormônio vai fazer em relação ao cálcio? Lá nos rins, esse paratormônio ele vai promover o aumento da reabsorção de cálcio e de magnésio. Aumenta o metabólito da vitamina D através da 1-alfa-hidroxilase e aumenta a excreção de fosfato. Então, o paratormônio nos rins, ele tem uma responsabilidade pelo controle de cálcio e de fosfato. Além disso, lá nos ossos, ele vai promover uma disponibilização do cálcio dos ossos para o líquido extracelular, junto com a vitamina D, mobilizando também o magnésio desses ossos para o meio extracelular. E aí, a gente vê com detalhamento, esse processo, com a regulação do cálcio né, sendo realizado pelo paratormônio, pela calcitonina e pela vitamina D. O paratormônio, então, leva o cálcio direto dos ossos para o fluido extracelular e ajuda a intensificar a reabsorção desse cálcio lá nos túbulos renais. Já a calcitonina, ele vai promover o inverso, ele vai levar o cálcio do fluido extracelular para os ossos, enquanto que no controle do cálcio intestinal, a vitamina D promove a reabsorção desse cálcio vindo da ingestão para o fluido intercelular e estimula também a reabsorção do cálcio lá nos túbulos renais. E nos ossos, a vitamina D ela promove o controle da remodelação desses ossos, né, levando então cálcio à medida que haja necessidade de remodelamento ósseo, sendo que em filhotes isso aqui, a tendência da curva é ela ir em direção à parte dos ossos. O hipoparatiroidismo, então, ele é quando ocorre uma redução da produção desse paratormônio, o que é bem comum, tá? Mas quando ela ocorre devido a um processo de infiltrado inflamatório imunomediado, levando então ao processo de hipocalcemia, ou seja, uma concentração mais baixa de cálcio no sangue. E os sinais clínicos são sinais clínicos ligados a esse processo, que vão desde ser leves a imperceptíveis, quando o cálcio total ele é até 1,5 ou o cálcio iônico até 0,8 milimol por litro. Abaixo desses valores, a gente já vai ter sinais mais agravados, que são hiporrexia, anorexia com fósforo elevado, alterações como apatia, fraqueza, tremores musculares, convulsões, tetanismo, ansiedade e respiração ofegante. Então, é aquele paciente que na gaiola ele começa a fazer respiração intensa e membros estirados, começa a ter alteração de opacificação de ocular, né? E isso de forma mais crônica para a gente se apresentar. E se for feito na parte cardiológica um eletro, a gente vai ter um alongamento da curva da onda QT. Isso tudo é sinal de hipocalcemia. O diagnóstico, então, ele acontece pela dosagem do cálcio total,
do cálcio ionizado, lembrando que esse cálcio, para ser dosado adequadamente, ele precisa ser coletado essa amostra em vácuo, porque uma vez que você abre o tubo, você perde ca dióxido de carbono, e isso vai acidificar o sangue naquela amostra, levando a um aumento do cálcio total ligado à proteína, perdendo-se assim então o cálcio ionizado, uma baixa concentração do paratormônio, abaixo de 5 picogramas, ou seja, é muito pequenininho, né? O paratormônio, ele é uma concentração mínima possível, e um aumento do fosfato. E todos esses elementos, eles precisam estar na ausência de alteração renal, ou seja, a função renal precisa estar normal. Por quê? Se a gente tiver um doente renal crônico, a gente pode estar diante de um hiperparatireoidismo secundário renal, onde aumento do fosfato devido à deficiência, né, da capacidade do rim de excretar esse fósforo, vai provocar uma redução do cálcio e levar um aumento, por consequência disso, da excreção ou da liberação do paratormônio. Emanuel, e depois de feito esse processo diagnóstico, como é que a gente trata? A gente trata o quê? A gente trata as sintomatologias da hipocalcemia. Então, a gente utiliza gluconato de cálcio de 0,5 a 1,5 ml quilo IV, bem lento, entre 20 minutos até meia hora de aplicação, sempre monitorado com eletrocardiograma, e posterior a isso, uma infusão contínua por 24 horas nessa dosagem. Uma vez regulado esse paciente, tirado ele da crise de hipocalcemia, a gente introduz de forma oral o calcitriol na dose de 20 a 30 nanogramas por quilo, dividido aí em 2 tomadas. Esse aí foi bem rapidinho, porque ele é mais uma informação técnica, né, do que elementos gerais.